Ô Paulo, o Wagner Moura, ele, acho que na minha opinião ali, junto com o Narcos, não sei se você já assistiu, foi uma das melhores interpretações que eu vi do Wagner Moura, assim. Capitão Nascimento, né? São os opostos, né? O Capitão Nascimento e o Pablo Escobar. E eu não sei como é que foi esse processo com o Wagner Moura. Se ele já chegou, se ele conseguiu entender essa cultura do Bop rápido, ou se vocês tiveram que fazer alguma coisa para ele despertar isso dentro dele. Como é que foi esse processo? Bom, na verdade, o Wagner Moura é um excelente ator, um grande amigo. É uma pessoa que tem um coração do tamanho da Bahia. A despeito das questões, já há uma crítica muito grande em relação à posição política dele. É uma posição política. Eu tenho o hábito de respeitar as pessoas, independente das suas posições. Embora eu não concorde com ele, diametralmente oposto às posições dele, mas é um cara gente boa, eu gosto dele. Troca ideia, normal. Eu gosto do Wagner Moura, eu gosto dele. E principalmente como profissional, né? Porque ele passou por o processo foi muito difícil para ele. Porque para transformar, ele tecnicamente, na primeira semana de treinamento, ele foi, junto com o Caio Junqueira e mais um outro que fez um papel de um. A gente trouxe o cara para ser ponta da patrulha do Bop, tamanha performance que ele apresentou durante o treinamento. O Wagner Moura? O Wagner Moura foi um deles. Mas quando botava ele para comandar, ele não tinha a pegada de um comandante de equipe do Bop, de um líder de equipe. Então, verificando que havia um comportamento e compreendia. Primeiro que ele, filho de pais universitários, professores universitários, da Universidade Federal da Bahia, a razão pela qual tem uma questão ideológica do Wagner Moura também, muito influenciado pela família dele, não há problema nenhum em relação a isso. E é um camarada que o filho dele tinha nascido 3 meses antes, o primeiro filho dele, né? Então ele estava muito sensível ainda com essa questão, que é natural, problema nenhum. E não tinha a pegada necessária, né? Então toda vez que eu colocava para comandar, era um desastre. Ele não sabia se dirigir, ele não sabia ligar. A gente fala de aumentar a potência da sua equipe através de um discurso que vai ao encontro daquilo que é necessário. Ele estava muito educado, assim? Gente boa, né, rapaziada? O negócio é o seguinte... no Bop não dá, né? Não, cara. Você pode até falar, mas a energia da autoridade, a sua voz, ela tem que estar tendo um nível de vibração, de energia, que isso faça mobilizar a sua equipe. Então, vendo aquilo, toda vez que eu tentava assim, a resistência era normal, porque tinha uma chave para ser virada. Eu pedi uma reunião com a Fátima Toledo, que era preparadora de atores, coordenava toda essa parte. Meu trabalho foi feito ali junto com o planejamento dela, então me vi ali, de uma certa forma, ligado a ela. Levei o fato a ela, ela falou, olha, eu já tenho percebido isso, quando eu vou preparar uma cena que o Capitão Nascimento tem que se impor, ele não consegue se impor, enfim... Aí fizemos um contato com o Zé Padilha, reunião com o Zé Padilha ficou preocupado. E aí, poxa, Fátima, olha, eu tenho uma técnica aqui muito pesada que a gente possa utilizar. Aí o Zé Padilha, mas se não der certo? Aí eu falei, opa, se não der certo, chama o Bop. Aí ele, como assim? Eu falei, eu tenho uma técnica que a gente consegue fazer, que a gente promove essa virada de chave. O problema é que ou ele promove uma inflexão, ou ele muda, ou ele pede para sair. Então existia um risco dele falar, não dá pra mim, eu não vou fazer o filme. Torano, como é que a gente pode evitar pedir pra sair? Eu falei, bom, vamos confinar no ambiente trancado. Se ele pedir pra sair, ele não vai sair. Caralho. E eu tenho que virar o cara. Aí ele falou, poxa, mas não pode encostar a mão do Wagner Moura. Eu falei, bom, vou ter que replanejar, porque você reduziu em 50% a minha capacidade de promover essa virada, né? Aí combinamos lá, a Fátima Toledo fez uma preparação de cena, que inclusive é a cena do desligamento do Capitão Fábio no curso de operações especiais. Que é uma cena muito pesada, que ele fala, que dá porrada, então, enfim. E na preparação da cena, numa sala, a gente foi para uma sala, né, num ambiente, eu treinava ao ar livre, mas a Fátima Toledo estava dentro de uma sala, enfim, com toda lá os paramentos dela, com a equipe dela, pessoal sensacional, tenho muito respeito pela Fátima Toledo, deu um boné do Bop para ela, tamanha assim a pegada dela. E aí a cena produzida, o Wagner Moura não saía daquilo. Aí a Fátima me olhou, aí depois de 1 hora ela deu um break. Era 1 hora? Depois de 1 hora preparando a cena, repetia a cena. Cansativo, né? Cansativo. Aí ela me fez um sinal, vamos fazer um break aqui, os atores estavam saindo, o Wagner Moura saiu, entrei na frente dele, falei, você fica. Aí quando saiu todo mundo, foi eu, Fátima, o auxiliar dela e um cinegrafista, isso está tudo filmado. Eu tranquei a porta. Aí saí trancando janela. Aí o Wagner ficou assustado. Aí eu comecei a me dirigir a ele.
Aí foi um padrão BOPE ali de nível de cobrança. Pressão psicológica, no que eu falava, e pressão física. Mandava ele cumprir tarefas, toda tarefa estava errada, mandava ele repetir, e toda tarefa errada ele recebia algum tipo de punição. Por melhor que ele performasse, eu criticava, então nunca estava bom, porque isso é uma forma de você tirar o camarada do sério. Até chegou um momento que ele não aguentava mais fazer abdominal, não aguentava mais fazer flexão de braço, suava o camarada, ele começou a falar, não preciso disso, aí começou a voltar ao Wagner Moura, eu precisava que ele fosse Capitão Nascimento. Aí eu comecei a pressionar o camarada, e ele falou, não faço mais nada, não faço mais nada. Eu falei, cara, você vai desistir? Tu vai pedir para sair? Quando a sua família precisar, tu vai pedir para sair também? Aí ele parou, ficou me olhando. Falei, o que você é capaz de fazer pela tua família? Ele, eu morro. Aí eu falei, você morre pela sua família? Tá. E você mata pela sua família ao protegê-la? Você é capaz disso? O que eu fiz? Eu promovi um antagonismo entre alguns princípios que ele tinha, alguns valores pessoais dele. Ele pode morrer, mas será que é capaz de matar para proteger a família? Aí comecei a colocar ele numa situação real, envolvendo a família dele. Eu não vou entrar em detalhes por respeito ao Wagner Moura. Sim. E fui confinando o cara num canto da sala. Até o momento que eu fiquei cara a cara com ele, ele tentou sair, não tentava sair. Aí teve uma hora que ele ficou desesperado, eu entrei, ele bateu no meu peito e voltou para a parede, do não para na parede. Quando ele voltou, ele mandou um cruzado de direita. Ele mandou o cruzado. Pô, acertou meu nariz, cara. Porra, quebrou meu nariz, abriu aqui em cima. Não, e aí eu agarrei o cara, ele, vou te matar, filho da puta, eu agarrado nele, cara. Aí quando ele, porra, voltou assim que eu larguei, meu amigo, mudou os olhos do Wagner Moura. Capitão Nascimento. É o Capitão Nascimento. É a Wagner, a Fátima Toledo, né? É o Capitão Nascimento. Aí mandou os atores voltarem. Quando o Milen Cortaz voltou, entrou na sala e, porra, aqui, todo mundo assustado pela barulheira que foi. O Capitão Nascimento parte pra cima do Milen Cortaz, do Capitão Fábio, sai dando porrada nele. O Milen não entendeu nada. Ele, Wagner, que porra é essa? Ele, Wagner, porra, Capitão Nascimento, porra! Aí, meu amigo, caralho, deu isso. Eu sangrando a mão dele, machucada nessa porra. Foi assim que surgiu o Capitão Nascimento. E a preocupação era de você, de não haver você encostar a mão nele. E no final, ele acabou, né? Dando um cruzado. Isso acontece, né? No curso de operações especiais, isso acontece, cara. Rapaz, hein? Que história boa essa. Essa história foi legal. Aí, o que foi o Wagner Moura depois disso? Cara, Narcos foi um grande exemplo. Ele foi para a Colômbia, se matriculou num curso de espanhol, embora ele falasse espanhol, para melhorar o acento dele, e ficou lá durante muito tempo. E aí começou a ter uma carreira internacional a partir dessa oportunidade. Mas se não fosse o Tropa de Elite, não fosse essa mudança comportamental dele, talvez ele não tivesse mais nesse nível. O treinamento do BOPE, de alguma forma, também ajudou o Wagner Moura a crescer. Não tenha dúvida disso. Tá? A minha vida, eu tenho um momento até o curso de operações especiais e depois do curso. É um momento do antes e um depois. É o rito de passagem quando você muda de status. Você passa a ver o mundo de uma maneira diferente. É uma visão de mundo diferenciada. É isso que a gente precisa entender.